O Alienista, de Machado de Assis. Nós estamos no vídeo de número 35. Mais uma digressão sobre a ciência e sobre o ponto que este conto toca, né? E aí, digressão dentro da digressão. O fato de eu voltar tanto assim a esse tema mostra a minha preocupação de que nós percamos o fio da navalha, digamos assim. Tem um ponto muito específico aqui dentro. E se a gente não cuidar, a gente pode descambar para um lado ou descambar para o outro, né? E aí eu volto a falar sobre a história. Então eu saí da digressão, entre a digressão. E vou só para meu comentário sobre a ciência, né? Volto a falar sobre as críticas que se fazem que isso daqui é uma investigação dos limites da loucura, né? Repare, eu até estava vendo uma crítica aqui no YouTube em que a menina fala o seguinte, né? Ela fala assim, é uma crítica ao espírito cientificista da época, etc. Então, muito bem, concordo plenamente com ela. Só que aí ela descamba para o lado de loucura, né? Olha, quantas pessoas foram consideradas loucas e não eram, né? O que é loucura, o que não é loucura, as condições de crueldade que se trataram os loucos, as pessoas que morriam em hospícios e tudo mais. Isso tudo é muito interessante, concordo com ela plenamente, né? Os hospícios eram, em muitos casos, né? Não todos, mas a instituição para matar louco, né? Tudo bem, mas eu não acredito que esse seja o ponto do conto, né? Por quê? Por que não é uma crítica à ciência que não sabe o que é louco porque a gente não sabe direito o que é louco, né? Por que não é isso e é só crítica à ciência? Novamente, ciência, pelo amor de Deus, né? Não vai ser uma pessoa simplista e achar que eu estou criticando aqui, sei lá, transplante, isso não existe, o homem nunca foi para a lua, pelo amor de Deus, né? Eu estou falando desse espírito cientificista absoluto que diz que a ciência é a única fonte de significado, né? Ciência é objetivo e tudo o resto é meio que opinião. É essa ideologia absoluta, né, que eu critico aqui e que, na minha opinião, Machado de Assis está criticando. Então vamos lá, né? Por que não é uma crítica à ciência e logo, o mais importante, uma análise do que é loucura? Porque o narrador em momento algum, mergulha em caso algum que seja complexo pra gente, né? Olha o que o narrador poderia fazer. Facilmente, Machado de Assis conseguiria facilmente fazer isso. Pega um dos loucos lá e mostra que a loucura dele é mais ou menos sobriedade e é que as pessoas não entendem, mas é um pouco louco, então não dá pra saber, então ele poderia deixar essa questão mais complexa. Não, todo personagem que aparece, a gente na hora nota, esse cara não é louco, ele é burro, não é louco. Ele é prepotente, não é louco. Ele é, sei lá, avaro, mas ele não é louco. É óbvio pra gente. Ele é inseguro, mas não é louco. É óbvio pra gente. Todos os casos que aparecem aqui, é óbvio que dá pra saber o que é loucura e o que não é loucura. Então, novamente, não são os loucos que são o centro do conto aqui, né? O centro do conto aqui é o alienista que é alienado, né? E aí é interessante nos dois sentidos da palavra, meio louco, né? E aí novamente a gente sabe que está usando por extensão, né? Louco no sentido de é alienado da realidade real, percebeu? Realidade real, né? Não a realidade científica. A realidade que está em volta de todos nós, né? Bom, continuemos a leitura. Onde é que este homem vai parar? Diziam os principais da terra. Ah, se nós tivéssemos apoiado os canjicas.
Um dia de manhã, dia em que a Câmara devia dar um grande baile, a vila inteira ficou abalada com a notícia de que a própria esposa do alienista fora metida na Casa Verde. Ninguém acreditou. Devia ser invenção de algum gaiato. E não era. Era a verdade pura. Dona Evarista fora recolhida às 2 horas da noite. O padre Lopes correu ao alienista e interrogou-o discretamente acerca do fato. Já há algum tempo que eu desconfiava, disse gravemente o marido. A modéstia com que ela vivera em ambos os matrimônios não podia conciliar-se com o furor das sedas, veludos, rendas e pedras preciosas que manifestou logo que voltou do Rio de Janeiro. Ambos matrimônios, porque lembre-se, quando o Simão Bacamarte casou com ela, ela era viúva de um juiz de fora, lembra? Então não bate a personalidade dela nos 2 casamentos e o que ela é agora. Desde então comecei a observá-lo. Suas conversas eram todas sobre esses objetos. Se eu lhe falava das antigas cortes, inquiria logo da forma dos vestidos das damas, se uma senhora a visitava na sua ausência antes de... desculpe, eu acho que eu perdi o ritmo aqui. Se eu lhe falava das antigas cortes, inquiria logo da forma dos vestidos das damas. Se uma senhora a visitava, na minha ausência, antes de dizer o objeto da visita, descrevia-me o trajo, aprovando umas coisas e censurando outras. Um dia, creio que Vossa Reverendíssima há de lembrar-se, propôs-se a fazer anualmente um vestido para a imagem de Nossa Senhora da Matriz. Tudo isto eram sintomas graves. Esta noite, porém, declarou-se a total demência. Tinha escolhido, preparado, enfeitado o vestuário que levaria ao baile da Câmara Municipal. Só hesitava entre um colar de granada. Granada é uma pedra vermelho bem denso, vermelho bem escuro, né? E outro de safira. Anteontem perguntou-me qual deles levaria. Respondi-lhe que um ou outro lhe ficava bem. Ontem repetiu a pergunta ao almoço. Pouco depois de jantar, fui achá-la calada e pensativa. Que tem? Perguntei-lhe. Queria levar o colar de granada, mas acho o de safira tão bonito. Pois leve o de safira. Ah, mas onde fica o de granada? Enfim, passou a tarde sem novidade. Ceamos e deitamo-nos. Alta noite, seria 1h30. Acordo e não a vejo. Levanto-me e vou ao quarto de vestir. Acho-a diante dos 2 colares, ensaiando-os ao espelho. Ora um, ora outro. Era evidente a demência. Recolhia logo. Exemplo perfeito do que eu falei no começo do vídeo, né? É claro que essa mulher não é louca. Isso daí é só a gente ser sincero, né? Lembre-se, toda vez que você ouvir essas questões, né? Questões teóricas, literárias, então alguém falando sobre literatura, filosofia, grandes questões, pega aquela questão e joga na realidade. Joga na realidade. Na realidade você é a tua mãe, o teu irmão, os teus amigos. Tá, tem uma mulher. Na realidade, sem o mundo da literatura, né? Sem o mundo da teoria. Na realidade, você está em casa e está lá a menina que fica com esse dilema. Ah, será que eu vou vestir esse? E ela perde a noite de sono inteira. Sinceramente, você classificaria ela de louca? Louca mesmo? Louca de internar? Louca de colocar camisa de força? Não. É certeza que você não classificaria. Você acharia ela extremamente superficial? Você acharia que ela é boba? Ou sei lá o que? Indecisa? Ela pode ter todos os defeitos morais, você pode analisar de qualquer jeito, mas em nenhum momento você a consideraria louca. Ok? Então não é uma discussão sobre o que é loucura e o que não é loucura aqui. É uma discussão sobre como pode um cientista, com toda a sua maturidade, toda a sua como é que é? A sua nobreza de espírito,
classificá-la de louca, né? Bom, e aí ele pensou, não, então não tem outro jeito, né? 2 horas da manhã, tentando decidir por qual colar usar, louquinha. O padre Lopes não se satisfez com a resposta, mas não objetou nada. O padre Lopes sabe, okay? Sabe que ela não é louca. O alienista, porém, percebeu e explicou-lhe que o caso de Dona Evarista era de mania suntuária. Suntuária quer dizer mania de riqueza, mania de luxo. E lembre-se que mania aqui é o significado forte da palavra mania, né? Ah, ele tem a mania de sempre deixar a televisão ligada. Não, mania aqui é de loucura, né? Monomania, por exemplo, é uma loucura que você pensa só numa coisa. Mania de maníaco, ok? É essa mania que está aqui. Então perceba, para dar mais autoridade ao seu argumento, qual que é a estratégia consciente ou inconsciente do Bacamarte? Faz uma classificação. Faz uma classificação, aí deu. Aí deu, né? Então, eu tenho lá um aluno que não se comporta, e aí o psicólogo fala, não, você não pode ser duro com ele. Eu falo, não, peraí, eu sou professor, eu sei que na situação do dia a dia eu tenho que ser mais duro com ele. Não, você não pode ser duro com ele. Não, eu tenho que ser, eu sou professor e você não é professor. O psicólogo fala, não. Isso daí é transtorno de autoridade, não sei das quantas, que está nesse manual aqui. O que eu faria normalmente? Ah, tem nome. Ah, não, verdade. Eu não posso ser tão duro com o aluno. Percebeu? Novamente, eu não estou dizendo, talvez você tenha, sei lá, você tem um filho que tenha transtorno, não sei das quantas, não estou dizendo que esse transtorno possa ou não possa existir. Eu estou dizendo que a minha percepção como professor, que tem contato com o moleque ali todo dia, né, ela não perde o valor dela só porque um psicólogo olhou para mim e me deu um nome, né? Então o que o psicólogo vai fazer? O psicólogo vai falar, não, mas eu estudei. Então eu vou falar, então tá, me explica. Como que nesse caso seria melhor eu simplesmente fazer vistas grossas ao que ele está fazendo? E aí ele tentaria me explicar e eu vou discutir de igual para igual com ele. Porque afinal de contas eu tenho mais conhecimento do aluno que ele. Ele tem conhecimento de uma classificação. Ele sabe o nomezinho, mania suntuária. Ele sabe o nomezinho, né? Então a ciência, ela... Olha o ponto que eu falei que a gente não pode descambar para um lado nem para o outro, né? Eu não vou ignorar porque, é cientista, eu não acredito em ciência, né? Mas, por outro lado, eu não vou, sim, senhor, é ciência, então eu aceito, amém, Jesus, né? Nenhuma coisa, nem outra. Bom, você estudou o fenômeno por muito tempo, psicólogo? Estudei. Então vamos lá, vamos conversar, vamos chegar a um acordo ou não. E aí pode ser que no final ele não consiga me convencer, por mais que ele tenha um nome chique e tenha lá um livro com o nome latim até, né? Transtornos não obedecos os professoros, né? Não importa, não importa. Eu tenho contato com o aluno, eu posso conversar com os pais, falar, olha, seguinte, se você for um pouquinho mais duro com seu filho, vai dar certo, confia em mim. É esse o fio da navalha que eu estou tentando traçar aqui. Então, ela tem mania suntuária, não incurável e, em todo caso, digno de estudo. Conto pô-la boa dentro de 6 semanas, concluiu ele. A abnegação do ilustre médico deu-lhe grande realce. Conjecturas, invenções, desconfianças, tudo caiu por terra, desde que ele não duvidou recolher à Casa Verde a própria mulher, a quem amava com todas as forças da alma. Ninguém mais tinha o direito de resistir-lhe, menos ainda o de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência. Então, volto a enfatizar, ele não tem intuitos alheios à ciência. Então, como é que pode? A gente chegou no limite da ciência. Um cientista, ele não pode ser só cientista. Se o cientista usa só a ciência, seja o maior cientista, o cientista conhece todas as ciências. Vamos colocar só para fazer uma hipótese aí. Um cientista, ele conhece todas as ciências, conhece psicologia, sociologia, pedagogia, todas as IA e tudo mais, né? Se esse cientista viver
a vida dele usando só o conhecimento científico, ele corre o risco de fazer muita burrada, crueldade, chacina, ou o que quer que seja, né? Então, o ponto não é negar o conhecimento do cientista, o ponto é que o cientista, ele tem o seu conhecimento científico, mas ele tem que ser muito mais que um cientista. Ele tem que ser muito mais que um cientista. E eu acho que é aí que está o ponto, ok? Ele tem que ser um bom pai, ele tem que ser um bom cidadão, mas esses parâmetros de bom pai e bom cidadão não é a ciência que vai ditar para ele. Ele tem que ser uma pessoa boa, por exemplo. E ser pessoa boa está muito acima da ciência. A ciência pode ajudar num caso específico. Ah, você é inseguro, então você vai fazer uma terapia e vai descobrir, etc. Mas é um caso que está abaixo do mundo vivido. O mundo vivido está aqui, né? O conhecimento científico está aqui. Então falta para o alienista não ser um melhor cientista. Falta para o alienista ser algo para cima de cientista. E o que é algo para cima do cientista? É o que o Padre Lopes é o que o Boticário é o que as pessoas da vila, até os mais bobinhos e ignorantes são, eles são algo para cima do cientista. Por quê? Porque eles estão na realidade. E realidade sempre vai ser infinitamente, isso não é uma expressão de linguagem aqui que eu estou usando, é literalmente, e olha que eu cuido muito para usar a palavra literalmente, a realidade ela é infinitamente mais complexa que a ciência. Se passarem 5 bilhões de anos e a ciência for desenvolvendo por 5 bilhões de anos, ainda assim a ciência só vai saber uma parte da realidade. Se é assim, logo quem presta atenção à realidade está numa situação mais completa, complexa e mais alta que um cientista que estuda um aspecto específico da realidade. Então um bom cientista, ele é uma pessoa normal como todo mundo e se entrega à realidade como todo mundo, e na área específica dele, ele tem um conhecimento extra, subordinado. Vamos lá. Então ninguém poderia atribuir-lhe intuitos alheios à ciência. Era um grande homem, austero, Hipócrates, né? A gente já falou sobre Hipócrates, para algumas pessoas o primeiro médico, né? Mas não é bem isso. Forrado de Catão.